Todos buscam a felicidade. É quase um instinto natural, um impulso que nos move desde que abrimos os olhos pela manhã até o momento em que deitamos a cabeça no travesseiro. Mas poucos percebem que passam a vida inteira procurando onde ela nunca esteve. Corremos atrás de conquistas, de elogios, de resultados que muitas vezes não dependem de nós. Desejamos controlar a opinião dos outros. Acreditamos que seremos felizes quando alcançarmos status, dinheiro ou o reconhecimento que tanto buscamos. Mas quanto mais perseguimos esses fantasmas, mais escravos nos tornamos deles. A verdade é dura, mas libertadora. A chave da felicidade não está fora, mas dentro de você. Está no que você escolhe pensar, em como decide agir, na forma como responde às circunstâncias. Essa é a essência do estoicismo. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o poder do controle, o segredo estoico para viver em paz, mesmo em meio ao caos. Vamos entender como a vida muda quando paramos de lutar contra o inevitável e passamos a usar nossa energia apenas naquilo que depende de nós. Antes de começarmos, quero que faça algo simples, mas poderoso. Curta este vídeo e se inscreva no canal para que nossa mensagem alcance mais pessoas que também precisam despertar. Vá até a área de comentários e escreva: "Eu escolho controlar apenas o que depende de mim." Esse simples gesto não é uma formalidade, é um compromisso. Um símbolo de que, a partir de hoje, você começa a construir uma vida verdadeiramente livre. Agora, vamos começar. A maior parte do sofrimento humano não nasce do que nos acontece, mas da forma como reagimos ao que não podemos mudar. Epicteto já dizia: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. E mesmo assim, esquecemos isso todos os dias. É como se nossa mente, teimosa e ingovernável, insistisse em gastar energia com batalhas perdidas antes mesmo de começar. Tentamos controlar o que os outros pensam de nós. Mas a opinião alheia é como o vento. Muda de direção sem aviso, sopra forte em alguns momentos e, em outros, se cala. Ainda assim, vivemos como se fosse possível moldar cada sopro ao nosso favor. Tentamos controlar o tempo, como se segurássemos água entre os dedos, mas ele escapa, indiferente, mostrando que nada é mais implacável que os minutos que se transformam em passado. Tentamos transformar o acaso em certeza, como se tivéssemos o poder de prever cada curva da estrada. E o resultado dessa ilusão é sempre o mesmo: frustração, ansiedade, medo. A vida começa a parecer uma luta constante, uma corrida sem linha de chegada. Imagine remar contra uma correnteza infinita. Quanto mais força você faz, mais distante fica da margem. É assim que muitos vivem, exaustos por tentar comandar aquilo que nunca esteve sob seu domínio. A raiz da infelicidade não está no mundo, mas nessa obstinação cega de acreditar que tudo deveria ser como desejamos. A verdade é simples, mas desconfortável. Quanto mais insistimos em controlar o incontrolável, mais nos afastamos da paz. Só quando aceitamos essa divisão clara, o que depende de mim e o que não depende, é que começamos a cortar as correntes invisíveis que nos prendem ao sofrimento. O segredo estoico não é eliminar as emoções, como muitos acreditam. Não se trata de se tornar frio, insensível ou distante da vida. O verdadeiro segredo é a clareza, a sabedoria de distinguir o que depende de nós daquilo que jamais esteve sob nosso domínio. Essa divisão, tão simples de entender, parece impossível de aplicar no dia a dia. Mas é justamente aí que mora a liberdade. Quando você começa a perceber essa diferença, algo dentro de você muda. É como se o peso do mundo começasse a se desfazer, pouco a pouco. O caos continua existindo. Os problemas, as perdas, as incertezas não desaparecem. Mas você já não é arrastado por eles da mesma forma. É como acender uma lanterna no meio da noite. A escuridão permanece, mas agora você sabe onde pisa. Pense na sua vida. Quantos dias foram consumidos tentando controlar a opinião dos outros? Quantas horas de ansiedade você já gastou esperando resultados que não estavam em suas mãos? Quantas vezes você acreditou que só seria feliz quando algo acontecesse? E quando finalmente aconteceu, percebeu que a sensação era passageira. O segredo que liberta está em direcionar sua energia apenas para o que depende de você. Seus pensamentos, suas escolhas, seu caráter. Esse é o campo onde você é soberano. Todo o resto é território estrangeiro.
E insistir em conquistá-lo é viver em guerra constante. Os estoicos nos ensinam que a paz não nasce do controle absoluto do mundo, mas da renúncia a essa ilusão. É quando você abre mão de tentar comandar a maré e decide apenas conduzir o próprio barco, com firmeza, que descobre que a tranquilidade sempre esteve ao seu alcance. Existe uma prisão da qual poucos conseguem escapar: o ego. Ele não tem grades visíveis, não possui cadeados de ferro, mas mantém milhões de pessoas cativas todos os dias. O ego sussurra que você precisa provar algo para o mundo, que seu valor está em conquistas, títulos, comparações. Ele convence você de que sem status, sem reconhecimento, sem aplausos, a sua vida não tem sentido. Mas essa é a armadilha mais cruel, porque ela nunca se satisfaz. Hoje você conquista algo e sente orgulho. Amanhã, o ego já exige mais. Ele transforma cada vitória em um degrau que leva não à paz, mas a um vazio ainda maior. É uma prisão dourada. Brilha por fora, mas sufoca por dentro. Marco Aurélio, que governou o império mais poderoso do mundo, lembrava a si mesmo de que a opinião alheia não passa de um sopro de vento. Pense nisso. Se até o homem que tinha exércitos, palácios e multidões à sua volta entendia a futilidade do julgamento externo, por que nós, que buscamos apenas viver em paz, damos tanto poder ao olhar dos outros? O ego é insaciável, e quem o segue se torna escravo. Escravo da necessidade de agradar, de impressionar, de ser aceito. Escravo de padrões que mudam o tempo todo e que nunca dependem apenas de você. O estoicismo nos chama a romper essas correntes. A verdadeira liberdade começa quando você deixa de viver como reflexo da expectativa alheia e passa a viver de acordo com seus próprios princípios. Quando o que guia suas escolhas não é a busca por aprovação, mas a firmeza de caráter. E nesse instante, a escravidão invisível se desfaz, e a paz começa a nascer. A vida nunca será um caminho reto e previsível. Ela é feita de curvas inesperadas, de tempestades repentinas, de quedas que parecem nos arrancar o chão. Por mais que tentemos planejar, por mais que nos esforcemos para controlar cada detalhe, cedo ou tarde seremos confrontados com perdas, rejeições, fracassos. É inevitável, mas aqui está a diferença. Não é o golpe da vida que nos define, e sim a forma como respondemos a ele. Sêneca escreveu que a dificuldade mostra o homem a si mesmo. Em outras palavras, as provações revelam aquilo que está oculto em nós. Quando tudo vai bem, é fácil sorrir, é fácil parecer forte. Mas é no silêncio da dor, na madrugada da derrota, que descobrimos quem realmente somos. A dor não é um inimigo, mas uma professora severa. Cada perda nos ensina a desapegar. Cada rejeição mostra que a nossa dignidade não pode depender da aprovação de ninguém. Cada fracasso é um lembrete de que não somos donos do resultado, apenas do esforço. A resiliência nasce quando paramos de lutar contra a realidade e aprendemos a usá-la como mestre. Pense em uma árvore durante a tempestade. O vento a curva, a chuva a açoita, mas as raízes profundas a mantêm firme. Assim também deve ser a nossa mente. Não controlamos a força do vento, mas podemos aprofundar nossas raízes na razão, na virtude, no autocontrole. A resiliência estoica não é endurecer até se tornar pedra, mas aprender a se curvar sem quebrar. É aceitar que a vida vai nos testar e ainda assim permanecer de pé com serenidade. E quanto mais vezes enfrentamos a tempestade, mais fortes nos tornamos, até que um dia percebemos: nada do que vem de fora pode destruir quem é sólido por dentro. O estoicismo não é apenas teoria, ele só ganha vida quando se torna prática diária. E a prática começa com uma pergunta simples, mas poderosa: isso está no meu controle? Essa é a chave. Essa é a bússola que deve orientar suas ações. Se a resposta for sim, haja com coragem, disciplina e clareza. Se a resposta for não, aceite com serenidade. Parece fácil, mas é um exercício constante, porque a mente, por hábito, insiste em querer controlar o incontrolável. Alguém te critica? Você não controla a crítica, mas controla a sua resposta. Pode reagir com raiva, alimentando o fogo, ou pode responder com calma, mostrando que nada externo tem poder sobre sua paz. Um projeto falhou. O resultado final não estava inteiramente em suas mãos.
Mas levantar-se, aprender, ajustar e tentar novamente, isso depende só de você. Um relacionamento termina? Você não controla as escolhas do outro, mas pode escolher crescer com a experiência em vez de se consumir em ressentimento. Essa prática diária é como treinar um músculo invisível. No início, parece difícil. Sua mente vai se rebelar, vai tentar voltar aos velhos hábitos. Mas com disciplina, cada dia fortalece sua capacidade de separar o essencial do irrelevante. Os estoicos chamavam isso de viver em conformidade com a natureza. Não resistir ao fluxo inevitável do mundo, mas alinhar-se a ele, conduzindo o próprio barco com firmeza. Quando você pratica essa divisão com consistência, descobre algo transformador. O mundo deixa de ser um inimigo imprevisível e passa a ser apenas cenário. Você é o protagonista, e sua virtude é a única coisa que realmente importa. Essa é a prática do controle. É simples, é difícil, mas é libertadora. Todos nós buscamos a felicidade, mas quase sempre a confundimos com prazer momentâneo, conquistas externas ou elogios passageiros. O estoicismo nos mostra que a felicidade verdadeira não está em ter tudo sob controle, mas em compreender o que nunca precisou estar. Ela não é um êxtase temporário, mas uma paz duradoura que nasce da liberdade interior. A vida nunca deixará de apresentar desafios. Sempre existirão perdas, mudanças inesperadas, pessoas difíceis, injustiças. Mas quando você entende o poder do controle, descobre que nada externo pode roubar sua tranquilidade sem a sua permissão. É como se você erguesse um muro invisível ao redor da sua mente. Os ventos sopram, as tempestades caem, mas dentro de você reina o silêncio. Essa felicidade não é barulhenta. Ela não precisa de demonstrações públicas nem de validação externa. Ela é silenciosa, sólida, discreta, e exatamente por isso é inabalável. É a serenidade de quem sabe que não importa o que o mundo traga, a essência permanece intacta. Pense nisso. Se a sua paz depende do que o mundo oferece, você sempre será refém. Mas se a sua paz nasce daquilo que você escolhe controlar, seus pensamentos, suas ações, seus princípios, então ninguém pode tirá-la de você. Essa é a felicidade estoica. É uma felicidade que não espera pelo amanhã. Não depende de circunstâncias perfeitas. Ela existe aqui e agora, sempre que você escolhe viver de acordo com a razão e a virtude, sempre que solta aquilo que nunca lhe pertenceu. Esse é o caminho. Não fácil, não rápido, mas seguro. O caminho para a felicidade não está fora, mas dentro. E cada passo na prática do controle é um passo rumo à liberdade. Chegamos ao ponto final desta reflexão, mas, na verdade, este é apenas o início de um caminho. A vida é curta demais para ser desperdiçada em batalhas que nunca poderemos vencer. A cada dia, gastamos energia tentando mudar opiniões, controlar circunstâncias, prever o imprevisível. E no fim, descobrimos que estávamos apenas acorrentando a nós mesmos. A liberdade não está em conquistar tudo, mas em soltar aquilo que nunca esteve em nossas mãos. Quando você entende isso, sente um alívio profundo. Percebe que o fardo era desnecessário. Não é o mundo que precisa mudar para você encontrar paz. É você quem precisa aprender a se alinhar com a realidade, escolhendo controlar apenas o que depende de si. Essa mudança de perspectiva é silenciosa, mas poderosa. Ela transforma sua forma de lidar com a dor, com a perda, com o fracasso. Você deixa de ser refém das circunstâncias e se torna capitão do próprio barco. A tempestade não desaparece, mas você aprende a navegar nela. E isso é tudo o que sempre precisou. Se estas palavras ressoaram com você, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem você acredita que precisa ouvir essa mensagem. Às vezes, um pequeno gesto pode ser o primeiro passo para fazer a diferença na vida de alguém. Agradeço pela atenção e lembre-se, ninguém pode roubar sua paz se você não entregar as chaves. Até o próximo vídeo.